Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos Meus queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. A palavra do Senhor, no Salmo de número 32, nos oferece um guia de confissão de pecados. É um salmo de Davi, um salmo que realmente expressa a necessidade que temos de confessar ao Senhor os nossos pecados, não encobrindo assim as nossas transgressões. O Senhor não apenas se agrada de quem confessa e abandona os seus pecados, como também o Senhor
declara que estes são felizes. O salmista vai dizer isso da seguinte forma: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Certamente você tem pecados a confessar, pecados para serem descortinados aí dentro do seu coração, pecados que estão nos bastidores da sua alma, pecados estes que precisam ser trazidos à luz, para que por meio da luz da verdade do Evangelho, a sua consciência, a sua alma, a sua mente, o seu coração, o seu ser, encontre assim alegria, satisfação, segurança e esperança em Deus. Confesse ao Senhor os seus pecados. Ele não está aqui para lhe condenar, Ele está aqui para lhe perdoar, para derramar graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Vá ao Senhor em oração, confesse os seus pecados. Senhor, nós não podemos calar o nosso coração, não podemos silenciar os pecados da nossa alma. E o que nós regularmente, dominicalmente fazemos na tua casa é confessar a nossa multidão de pecados. Nós somos pecadores, a nossa condição é de pecaminosidade ainda, e por isso, Senhor, pecamos contra Ti, quebramos a Tua lei, machucamos o Teu coração, entristecemos o Espírito que habita em nós, fazemos mal a Ti, a nós mesmos e aos outros. Sim, Senhor, o pecado tem realmente sido trágico em nossas vidas e os seus efeitos são tragédias. A nossa esperança consiste justamente em esperar do Senhor o perdão, em receber do Senhor o perdão, em saber, em ter a certeza de que o Senhor é pronto para nos perdoar, é tardio em irar-se e pronto, rápido para nos perdoar de toda injustiça, nos perdoar de toda imundície, nos perdoar de toda culpa. Perdoa-nos mais uma vez, e a partir do Teu perdão, gere em nós um coração alegre e agradecido na Tua presença. Queremos continuar cantando louvores, apresentando ao Senhor o nosso sacrifício, a nossa oferta de louvor, para a Tua glória e para a nossa edificação. Assim nós oramos, Senhor, certos de que os nossos pecados foram perdoados e que o Senhor é glorificado através da nossa oração de confissão. É assim que oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais um domingo alegres para louvar o Senhor. Se você puder, fique de pé, vamos louvar conosco.
Vamos louvar o Rei da Glória. O seu nome é Jesus.
vezes, o seu nome é Jesus. Agora todos juntos, bem forte, vamos lá? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, seja o nome do Senhor, o Rei da Glória. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Ele está assentado no mais alto e sublime trono. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará, porque onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus e
Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. Nós vamos louvar mais um hino. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. No imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. No coração que chora, um abraço me consola. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso, Ele está. Deus está. É o meu consolo, Deus está. Minha alegria, Deus está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, a tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao
Os que puderem se colocar de pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica alternada. Se você tem um boletim em mãos, Salmo de número 34, do verso 1 ao verso 10, isso está na página 3 do nosso boletim. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, igreja. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes falta, ou lhe faltará. Você pode tomar o seu assento. Nós vamos adorar ou continuar adorando ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você veio preparado para isto? Para dizimar e ofertar na casa do Senhor? Já separou o seu dízimo? Já separou a sua oferta? Vai fazer isso com alegria de coração? Eu estava me lembrando daquela história do homem que ganhou 2 bezerros, né? Chegou para a esposa bem animado e disse: olha, 2 bezerros, um é nosso e o outro é do Senhor. A esposa disse: que bom, e qual é o nosso e qual é o do Senhor? Ele disse: a gente decide isso depois. Aí um bezerro morreu. Aí ele chega para a esposa e diz: o bezerro morreu. Ela disse: qual? O do Senhor. Às vezes a gente faz isso, não é, irmãos? A gente sacrifica o que é do Senhor. A gente fica se amarrando do que é prioritário, naquilo que nós devemos ter como prioridade máxima. Não, isso aqui é do Senhor. Vou separar para o Senhor. Vou ofertar na casa do Senhor. Agora isso tem que ser feito com essa responsabilidade, com essa consciência e, sobretudo, irmãos, com alegria no coração. Façamos isso. Vamos cantar? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E
Nós constatamos, Senhor, que a tua doce providência tem nos alcançado. Tem alcançado os nossos lares, as nossas famílias. E isso tem refletido na tua igreja. Por falar nisso, a igreja é tua. É o Senhor quem a sustenta. Nós confiamos inteiramente em ti. Nós te agradecemos pelos recursos. Nós te agradecemos pelo dinheiro que tem entrado, para assim honrarmos com os nossos compromissos, para o louvor do teu nome, para o bem do teu povo e para a expansão do teu reino. É assim que oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de aproveitar esse momento de ações de graças. Eu sei que muita gente tem muita coisa para agradecer ao Senhor, mas eu gostaria de focar em algo bem específico, principalmente para a igreja presbiteriana. Não sei se você sabe, mas hoje é o dia do presbítero presbiteriano. Então eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos presbíteros é orar por eles. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente, os presbíteros, vice-presidente do conselho, presbítero Fred, presbítero Jardim, presbítero Fred Martins, os outros presbíteros que aqui estão, por gentileza, por favor, venham aqui. Pode vir para cá para cima. E nós iremos orar pelos nossos presbíteros. Em outras palavras, é uma oração pelo conselho da igreja. Se você é novo aqui, o coração da igreja está aqui. Os presbíteros que, em uma parceria íntima, ou em uma cooperação, essa é a melhor palavra, em uma cooperação direta com pastores, presbíteros, o conselho faz com que a igreja possa caminhar, possa pulsar, tomando assim decisões, deliberando sobre necessidades e situações que precisam de resolução, e o Senhor tem derramado sabedoria sobre a vida do nosso conselho. E o mais importante, irmãos, o Senhor tem nos dado muita paz. Há muita paz no nosso conselho. E eu gostaria que você orasse para que o Senhor preservasse essa paz. Diga assim: Senhor, dê paz a esses homens. Continue dando paz a esses homens. Que a paz reine no meio deles. Que a paz reine em cada reunião. Que a paz esteja presente em todo o tempo. Vamos orar pelos nossos presbíteros? Senhor, esses homens foram escolhidos por Ti. Uma evidência disso é que a Tua igreja os escolheu para estarem à frente, como já disse, tomando decisões importantes para a Tua igreja. O que eu te peço é que conceda mais sabedoria a cada um deles, mais discernimento, mais prudência, mais sensatez, mais paz. Que a paz que excede todo o entendimento, Senhor, reine entre nós. Que os meus irmãos presbíteros vibrem cada vez mais com o crescimento da Tua igreja, trabalhando sempre para tanto, cuidando do Teu povo, cuidando das ovelhas que o Senhor colocou sob o nosso pastoreio. Assim nós oramos e pedimos também que as suas famílias sejam abençoadas, que os seus lares, que as suas casas sejam enriquecidas das bênçãos e das dádivas do Senhor, principalmente das bênçãos espirituais da Tua parte. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês.
Eu estava vendo aqui, irmãos, antes de chamar as nossas crianças, eu estava vendo as famílias que estão, eu faço parte dessa geração, não é? Que estão com os filhos pequenos, né? Tem muita família aqui, e assim, a igreja está muito bonita dessa forma. Estava vendo ali Benício com sua esposa, está ali Levi, enfim, isso gera no nosso coração muita alegria, irmãos, e faz com que a gente olhe para frente e diga assim: a igreja dos nossos filhos. Os nossos filhos estarão aqui, estarão numa boa igreja, com uma boa doutrina, nos caminhos do Senhor, né? E nós iremos ver os nossos filhos crescendo aqui. Isso é bom demais assistir isso, é muito bom ver isso. Crianças no altar do Senhor. Olha, eu não disse que estava bonito? Deus continue fazendo essa igreja prosperar com as nossas crianças, tá? Vamos orar. Senhor, como é bom ver os nossos filhos no altar do Senhor. Como traz paz para o nosso coração saber que não somos nós que estamos no controle delas, mas o Senhor soberanamente cuidando de cada uma delas. Que elas cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento, e que dessa forma as nossas casas sejam ricamente abençoadas. Assim oramos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, crianças, devagarinho. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração
de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meus irmãos, alguns avisos serão dados, só que eles serão dados no final do culto, tá bom? Depois da Santa Ceia, depois da bênção apostólica, aí eu passo para vocês alguns avisos importantes, tá? Voltamos ao Eclesiastes, depois de 2 domingos, não é, Renatinho? Depois de 2 domingos a gente volta bem mais leve, irmão Valdec, não é? Bem mais leve. Se você está nos visitando,
pela primeira vez, nós estamos numa série de mensagens expositivas no livro do Eclesiastes, tá? Então, livro do Eclesiastes, e nós chegamos ao capítulo 7. Eclesiastes. Estou certo? Nós tínhamos encerrado, não é? O capítulo 6. Eu fiquei com medo, viu, Nena? Eu olhei e disse, meu Deus do céu, será que eu não preguei o final do capítulo 6? Queridos, eu estou com uma versão que é a NVT, é a nova versão transformadora. Não tem problema se você está com uma NVI ou com uma outra, porque regularmente eu faço uso da NVI. Não tem problema, não vai mudar muito não, mas você pergunta assim, mas pastor, por que a NVT? É porque eu achei interessante aqui, nesse texto, ler na NVT, tá certo? Para quem sabe até lançar luz, ou maior luz, no texto. Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 1 ao verso 4. Do 1 ao 4. Diz assim o sábio, inspirado por Deus. Uma boa reputação vale mais que perfume caro. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a funerais do que ir a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Até aqui. Senhor, nós pedimos o teu auxílio, o auxílio do teu Santo Espírito, o Espírito que habita em nós e que ilumina o nosso entendimento, que faz com que a nossa capacidade espiritual esteja aguçada, para que sejamos capazes de ler, entender e aplicar as verdades da Bíblia Sagrada ao nosso coração. Que a tua unção, acima de tudo, esteja sobre nós. Que a vida da tua igreja seja edificada na verdade da tua palavra. Tua palavra é a verdade. Fale conosco, glorifique o teu nome e edifique o nosso coração, Pai. Assim oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Certo pregador puritano do século 17 escreveu o seguinte, abre aspas, as Escrituras nos ensinam sobre a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais animadora de morrer. Eu vou repetir. As Escrituras nos ensinam sobre a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais animadora de morrer. Fecha aspas. De fato, irmãos,
a Escritura Sagrada tem esse poder didático de nos ensinar como viver melhor, como sofrer melhor, como morrer melhor. Isso é verdade com relação a toda a Escritura. Agora, essa verdade se torna clara e evidente no texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é um texto composto pelos famosos provérbios de Salomão. Aliás, o capítulo 7 se constitui uma unidade proverbial. O capítulo 7 é já o início da segunda metade do livro do Eclesiastes. Vencemos a primeira metade. Agora estamos adentrando a segunda metade. E quando nós somos inseridos na segunda metade do livro, nós nos deparamos com ditos de sabedoria. Há uma expressão nesses provérbios, provérbios de Salomão, ditos de sabedoria, há uma expressão que ganha destaque. E a expressão é melhor do que, ou é melhor que. Se você ler o capítulo 7, você vai notar essa ênfase, a necessidade que Salomão tem de fazer a comparação, dizendo, olha, é melhor que, é melhor que, é melhor que. Os primeiros 4 provérbios, os primeiros versos, eles ainda provocam melancolicamente a nossa alma. Como já disse um comentarista, o Derek Kidney, ele diz, olha, esses primeiros provérbios de Salomão são provocações melancólicas. Por quê? Porque Salomão, ele continua falando sobre um tema recorrente, um tema que o inquieta, um tema que é evitado por nós, a morte. A morte que não nos cai bem, a morte que não nos desce, a morte que não nos entra. Ele continua falando sobre ela. Agora tem um detalhe. Ele não mais fala sobre ela de maneira enigmática. O maior enigma da vida é a morte. Salomão tratou sobre isso. No capítulo 6, ele trata sobre o enigma da vida, que é justamente o enigma da morte. Agora, aqui no capítulo 7, ele não trata da morte como enigmática, mas ele trata da morte de maneira muito prática. A sua proposta não é reflexiva, embora o leitor seja levado à reflexão, mas a sua proposta não é de pensar densamente sobre o mistério da morte, mas sim de entender de maneira prática o que é que a gente pode extrair dela. Além disso, Salomão também muda a sua ótica. Ele vai falar sobre a morte não mais numa perspectiva ou a partir de um ângulo pessimista, como ele vem fazendo ao longo dos capítulos, mas ele vai falar sobre ela numa perspectiva otimista. Então nós temos um Salomão diferente aqui. Ele vai abordar o assunto de maneira prática e otimista. Qual a pergunta, então, que nós devemos fazer ao texto com o intuito de entendê-lo melhor? Eu não sei se você lembra, mas uma das grandes questões do livro do Eclesiastes é qual o lucro da vida? Qual a vantagem? Qual a recompensa? Ele vai trabalhando sistematicamente sobre isso. Qual é a recompensa? Qual é o sentido disso? Há alguma vantagem? Há algum lucro? E essa realmente é a palavra no hebraico. Se há lucro, se há alguma coisa que você ganha com a vida. E aí nós vimos que a morte, ela subtrai qualquer lucro. Ora, se debaixo do sol tudo que existe é a vida, e depois a gente não sabe o que é que acontece, olhando debaixo do sol estritamente, numa perspectiva humanista tão somente. Se é tudo, então a morte, ela
tira qualquer lucro, porque não há vantagem se o final de tudo é a morte. Não obstante, Salomão muda sua pegada, ele muda sua abordagem, e ele diz assim, mais ou menos o seguinte: olha, eu gostaria de tratar com vocês sobre o lucro da morte. Até agora eu perguntei a respeito do lucro da vida, e nós esbarramos na morte. Mas deixa eu dar uma ideia para vocês. Que tal nós pensarmos sobre o lucro da morte? E a pergunta então é: qual o lucro da morte? Há alguma vantagem? Há algum lucro? E nós temos respostas, ao menos duas no texto. Qual o lucro da morte? E aqui eu gostaria já de adiantar as respostas. Em primeiro lugar, sabedoria de Deus para os que ficam. E segundo, deleite com Deus para os que partem. Qual o lucro da morte, Salomão? Sabedoria de Deus para os que ficam. E segundo, deleite com Deus para os que partem. E aqui eu gostaria de tratar sobre essa primeira resposta, sabedoria de Deus para os que ficam, porque do verso 2 ao verso 4, e isso a gente está aqui pulando o primeiro verso, é proposital, deixa ele aí. Do verso 2 ao verso 4, Salomão vai falar de maneira paradoxal sobre a morte nos ajudando a viver melhor. Ou como é que a morte pode nos ajudar a viver melhor. E ele diz de maneira muito clara que é melhor ir a funerais que ir a festas. Ele diz também que a tristeza é melhor do que o riso. E nós ficamos assim perguntando a Salomão: Salomão, o que é isso? Por que é melhor? Antes de falar sobre o porquê é melhor, eu gostaria de deixar bem claro, irmãos, que quando o texto trata sobre o que é melhor, não há nenhuma confusão sobre o que é agradável, ou sobre com aquilo que é agradável. O que é melhor não é agradável. Nem sempre, para que fique mais claro, nem sempre o que é melhor é agradável. Na verdade, o que Salomão trata aqui é bastante desagradável, mas o ponto dele é melhor. Embora desagradável, é melhor. É melhor o que, Salomão? É melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. E a gente pergunta, por quê? E Salomão vai dizer, olha, porque na casa onde há festa, você se entrega a pensamentos superficiais sobre a vida. E quando você está numa casa onde há luto, você entrega sua mente a pensamentos mais densos acerca do significado da existência, à luz da mortalidade da própria vida que está diante dos seus olhos. Ele vai dizer em suas palavras que, afinal de contas, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Essa é uma questão que nós queremos a todo custo evitar. Nós não gostamos de falar sobre o assunto, não gostamos de tratar sobre ele. Por quê? Porque a inevitabilidade absoluta da morte gera em nós algo desagradável. Não é agradável falar sobre isso. Não é agradável encarar a nossa mortalidade. Não é agradável pensar que daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui. Não é agradável refletir sobre a brevidade da vida, sobre a transitoriedade da vida, sobre o quão efêmera é a vida. Não é agradável. Não é agradável compreender que eu tenho poucos anos pela frente, que você tem poucos anos pela frente, e que a nossa vida vai culminar na sepultura. Isso não é agradável.
Mas Salomão então diz: olha, não é agradável, mas é a melhor coisa que aquele que está vivo pode fazer para beneficiar a sua própria existência transitória. Em contraste com isso, o tolo não pensa sobre, não reflete, vive, inclusive, como se fosse durar para sempre. Eu estava estudando esse texto, obviamente, e lendo alguns comentários. Quando eu me deparei com um texto de um escritor, Walker Percy é o nome dele. Escreveu alguns ensaios filosóficos de romance. E ele escreve um texto que é A Segunda Vinda. E nesse texto, A Segunda Vinda, ele diz, sabe, irmãos, ele diz uma coisa muito forte. Ele diz assim, escuta isso: o infiel dos tempos modernos é louco, porque nasce num mundo de maravilhas infinitas, come, bebe, dorme, se diverte, assiste TV, assiste jogos, toma seu drink e ri para todos, como se a sua próstata não estivesse para ficar cancerígena, como se suas artérias não estivessem se transformando em cálcio, e como se o seu cérebro não estivesse morrendo. E ele acrescenta: e como se os vermes não estivessem de olho nele. Esse é o infeliz, esse é o tolo, esse é o insensato, esse é o que não tem sabedoria, esse é o ímpio, esse é o pecador não confesso, esse é aquele que ignora Deus e que não se entrega à reflexão, não olha para a brevidade da vida, pensa que vai durar muito, pensa que nenhuma enfermidade o alcançará, acha que tem muito tempo e vai vivendo nessa tolice existencial, desconsiderando a brevidade da sua própria vida. O que é que o sábio faz? De acordo com Salomão, no versículo 4, o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Qual é a postura, então, que Salomão espera de nós? Uma postura de profunda reflexão sobre a brevidade da vida, sobre a mortalidade da nossa existência, sobre a fugacidade dessa vida ínfima que nós levamos. Ele diz: olha, os funerais são os melhores lugares para aperfeiçoar a fé, para aperfeiçoar os pensamentos, para aperfeiçoar uma alma robusta, para lhe fazer mais forte, para lhe fazer mais firme, para lhe tornar mais sábio. Em alguns monastérios orientais, quando os monges são queimados, ou melhor, quando os monges morrem e os cadáveres são queimados, em alguns monastérios orientais, eles recolhem os ossos e colocam os ossos em algum lugar bem acessível. Em determinados monastérios, você tem caveiras de monges expostas, bem acessíveis, para que os monges possam tocar nas caveiras. E esse tipo de prática não é algo mórbido. Esse tipo de prática é um lembrete da brevidade da vida. É um exercício que eles fazem para se lembrarem quem realmente eles são, ou da estrutura que eles são formados.
Vocês lembram, irmãos, da oração de Moisés no Salmo 90, versículo 12? Quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque quando nós contamos os nossos dias, isto é, quando nós consideramos o quão efêmero é isso aqui, e que a gente está passando, e que a vida é fugaz, e que os anos estão passando rapidamente, aí, irmãos, nós começamos a olhar para a vida pelas portas do fundo, e quando nós olhamos pela porta do fundo, que é a morte, a nossa maneira de enxergar muda absolutamente. Há uma história verdadeira, verídica, que tem a ver com uma situação, uma experiência de uma mulher que participou do naufrágio do Titanic. E ela estava lá, e há um relato que quando ela estava num bote salva-vidas, já para descer nas águas ali turbulentas do Atlântico, ela pediu para poder sair a fim de pegar algumas coisas. E aí os homens que estavam ali responsáveis deram 3 minutos a ela. Disse: olha, você tem 3 minutos, nós iremos descer, se você não vier, a gente vai descer sem você. Ela estava assustada, estava muito apavorada, porque ela estava sentindo, irmãos, o hálito da morte. E aí ela corre, ela passa por toda a extensão, e vai, passa pelo cassino, um monte de dinheiro lá empilhado, ela passa e vai até o seu camarote. Quando ela chega no seu camarote, tem um monte de joias, de pulseiras, e aí ela vai se desvencilhando daquilo tudo, até chegar a um topo, onde tem algumas laranjas, mais precisamente 3 laranjas. Aí ela pega as 3 laranjas e volta correndo, sem nenhum objeto, sem nenhum colar, sem nenhum anel, sem nada, volta com as 3 laranjas e entra a tempo com as 3 laranjas. Quando a morte, ela revela o seu hálito, a gente passa a valorizar as 3 laranjas. Então, o que Salomão está dizendo aqui é: olha, pense na vida como ela realmente é, encare isso e passe a considerar aquilo que realmente importa. Importa mais brincar com os nossos filhos, irmãos, do que se matar trabalhando para uma série de coisas. Importa gastar mais tempo, sabe, lendo, conhecendo a palavra de Deus, se ocupando com aquilo que é eterno, não se distraindo com coisas que só fazem emburrecer a nossa vida, que nos distraem de tal maneira que, para voltar a pensar sobre a vida como efêmera, como passageira, considerando a luz da eternidade, a gente precisa fazer um caminho, uma volta, um retorno. Nós precisamos pensar agora sobre isso. Nós precisamos pensar com frequência. Isso é melhor, diz Salomão, embora não seja agradável. É mais ou menos isso que Charles Spurgeon escreve aqui no texto que está em suas mãos. Olha o que ele diz: ela está muito mais próxima do que imaginamos. Para vocês que já passaram dos 50, 60 ou 70 anos de idade, ela deve necessariamente estar bem próxima. Para os outros de nós que ainda se encontram na flor da idade, ela também não está longe, pois suponho que todos nós sabemos que o tempo voa, mais rápido agora que nunca.
Os anos da nossa juventude parecem ter tido o dobro de duração do que os anos que temos agora como homens. Foi ontem que os botões cresceram e desabrocharam, e agora as folhas estão começando a cair. E em breve veremos o velho inverno ocupar seu lugar como de costume. Os anos passam de forma tão rápida que não conseguimos ver os meses que representam os raios da roda. Toda coisa viaja com uma tamanha velocidade que o seu eixo chega a esquentar. Estamos voando, como nas asas de alguma águia poderosa, em direção à eternidade. Falemos então sobre como nos preparar para a morte. É a coisa mais importante que precisamos fazer. E precisamos fazê-lo logo. Por isso, falemos e façamos algo a esse respeito. Salomão diz, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Eu preciso, irmãos, colocar uma nota de rodapé. Vocês sabem, até pelas mensagens anteriores, que Salomão não é contra a casa onde há festa. Se tem alguém que gosta de festa, é Salomão. Inclusive, quando ele vai falar sobre qual a recompensa, qual é a recompensa do meu trabalho? E aí ele diz, olha, sabe qual é a recompensa? É comer, beber, se alegrar, ficar com a mulher da sua juventude. E ele vai dizendo, olha, desfrute, aproveite. Então Salomão não é contra as festas e os prazeres bons da vida. Até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia para as festas e era o Senhor das festas. Então não há problema com festas. O que nós temos aqui é comparação. A festa é boa, mas melhor é a casa onde há luta. Uma cerimônia festiva é legal, é interessante? É. Mas melhor do que isso é uma cerimônia fúnebre. Por que, Salomão? Porque na cerimônia festiva, você não recebe nenhuma mensagem de vida que realmente impacte você. Mas na cerimônia fúnebre, você recebe uma mensagem de Deus dizendo, os seus dias estão contados. Viva uma vida para a minha glória, para o meu louvor, para a eternidade. Qual é o lucro da morte? Em primeiro lugar, sabedoria para os que ficam. Mas em segundo lugar, deleite com Deus para os que partem. Salomão começa dizendo, no verso 1, que uma boa reputação vale mais que perfume caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como em outra tradução pode ser colocado, é melhor um bom nome do que um perfume fino. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como é que a gente deve entender isso aqui? Quando Salomão fala de um bom nome, associado ao dia da morte como sendo melhor, o que Salomão tem em mente é como está realmente na minha tradução aqui na NVT. A melhor coisa é uma boa reputação. E por que o bom nome está associado ao dia da morte como sendo melhor do que o dia do nascimento? Porque é no dia da morte que esse bom nome é consagrado. Então você tem o seu nome sendo colocado na certidão de nascimento e você também tem o seu nome sendo colocado no obituário. A vida que transcorre aqui é a sua reputação. O que você constrói é chancelado aqui. Há um ditado antigo que diz assim: todo mundo tem 3 nomes. O nome que recebe dos pais, o nome que recebe dos outros e o nome que ele mesmo cria para si. O que Salomão está falando é justamente desse nome que o homem cria para si. Desse zelo pelo seu nome, pela sua reputação, pela sua moral. E Salomão está dizendo, olha, não tem nada melhor do que isso.
do que você ter um bom nome, e do que você chancelar isso com sua morte e os outros olharem para você, preservando a sua memória, dizendo assim: esse foi um homem, essa foi uma mulher crente, virtuosa, deixou um legado para os seus filhos. Agora, irmãos, há algo ainda mais importante e que é melhor. Melhor é um bom nome, e isso vai ser concretizado, com a morte. Mas a morte não é melhor do que o nascimento, ou o dia da morte não é melhor do que o dia do nascimento, porque deixaremos um nome para trás. A morte, especialmente para nós, é melhor porque seremos chamados por Deus pelo nosso nome. Ele nos chamará pelo nome, e nós chegaremos aprovados, inocentados, justificados, salvos no tribunal dos céus, porque recebemos um bom nome. Pela graça de Cristo, pelo favor imerecido, nós recebemos um bom nome. Qual é o nosso nome? O nosso nome é cristão. Eu me chamo cristão. Você é cristão. Recebemos isso de Cristo. E quando nós chegarmos lá, nós seremos recebidos, nós seremos até elogiados, chamados de servo bom e fiel. O Senhor nos chamará pelo nome, e é o dia da morte que vai justamente consagrar isso. E quando isso for concretizado e consagrado definitivamente, então cessará todo o mal. Dídimo, o cego, interpretando esse texto, ele diz justamente isso. Ele diz: o dia da morte para o cristão é melhor do que o dia do seu nascimento, porque o dia da morte é o fim de todo mal. Quando nós tombarmos aqui, o nosso corpo mortal cair nessa terra, nós seremos imediatamente recebidos na glória de Deus. Devemos então lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Escrevendo aos Filipenses, ele fica encurralado numa encruzilhada, porque ele não sabe se vai morrer e não sabe se vai viver. E ele diz: olha, eu estou aqui sem saber o que é melhor. Porque se eu ficar, eu vou... Ele estava preso, só para contextualizar, e ele não sabia da sentença ainda. Então ele poderia morrer por um decreto. E ele não sabe. Então ele diz assim: eu quero ficar para o bom andamento do trabalho. Mas em contrapartida, o meu desejo é ir. Aí ele diz: melhor é partir e estar com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para Paulo, a morte do cristão faz com que o cristão, em seu estado espiritual, em sua condição de alma, vá diretamente para o seio eterno do nosso Deus, cheio de amor, bondade e misericórdia para com o seu povo. Não acredite na heresia que é difundida por aí do sono da alma, que quando o crente morre, ele fica dormindo, esperando o dia para despertar. O que haverá é um despertamento de corpo, de ressurreição. O dia da ressurreição aí haverá um despertar total. Mas o crente não dorme. O crente não entra num cochilo eterno. O crente não fica hibernando até o último dia.
Isso não é doutrina do Novo Testamento. Paulo diz: o melhor para mim é partir e estar com Cristo. Ele tem a convicção de que quando ele desancorar aqui, ele vai para o Porto Seguro. Ele vai se deparar face a face com o Senhor e Salvador da sua vida. É isso que acontece com o cristão. Olha, se você perdeu um ente querido no Senhor, ele está experimentando de uma alegria, de um gozo, de um amor, de uma bondade, de um êxtase que não tem comparação. Isso não traz consolo para nós, irmãos? Isso não traz, inclusive, o desejo de estarmos com Cristo e de ficarmos firmes nessa segurança de que nem a morte poderá nos separar do seu amor, porque estaremos com Ele para sempre. Há um conhecido sermão, e famoso sermão, do grande teólogo e avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, o título é: O céu é um mundo de amor. O céu é um mundo de amor. Aí ele começa a dizer o seguinte, ele diz assim: olha, as nossas melhores relações de amor na terra são como um cano entupido. A água passa, o amor passa, mas passa bem devagar. Diz ele, quando nós estivermos no céu, não haverá nenhuma obstrução. O fluxo será grande e nós receberemos essa água jorrando para nós, como também essa água de amor jorrará de nós. Nós estaremos, portanto, diz Jonathan Edwards, numa relação de amor com Deus e com os nossos, que é inexprimível, é inefável. Nós não temos como expressar isso com as nossas palavras. O fato é, nós receberemos uma alegria indizível, infinita, eterna, um prazer, já que estaremos na fonte de todo prazer, um prazer que nunca nós experimentamos nesse mundo. Não pense no céu como algo assim parado, sem vida, e aquela coisa, sabe? Não. O céu pulsa, o céu vibra, o céu é alegria, o céu é prazer, o céu é eternidade, o céu é eletrizante, o céu é vibração, o céu é o Senhor em nós, e nós no Senhor. O céu é o desfrute pleno dos santos em Deus. Qual é o lucro da morte para o cristão? O céu. Quando ele parte, ele entra num gozo eterno. A gente sempre está em vantagem, já percebeu? Como disse um autor, a morte, que era o nosso carrasco, agora é o nosso jardineiro. Porque quando ela chega, ela nos planta no solo de Deus. Ela não vai destruir você. Ela vai converter você em glória na presença de Deus. O Senhor vai pegar a sua morte e transformar ela numa passagem de vida em abundância. E assim que você entrar por ela, o Senhor aparecerá para você em glória.
por falar que a morte é melhor, ou que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, nós devemos obrigatoriamente pensar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o dia do seu nascimento é extraordinário. Belém é o palco da encarnação. Na manjedoura, nós temos o extraordinário acontecendo. Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Isso aí é tremendo e nós celebramos o Natal. Só que tem algo mais importante ou melhor: a Páscoa. Porque o menino, ele vem, ou Deus vem para morrer. O seu propósito é morrer. E o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Porque no dia da morte de Jesus Cristo, nós recebemos salvação, justificação, perdão de pecados, restauração, mudança. No dia da morte de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado expiou os nossos pecados, pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, de modo que no dia da morte de Jesus Cristo, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque, como diz John Owen, a morte morreu na morte de Cristo. Quando Cristo morre, segundo Owen, a morte morre. E quando ele ressuscita, e já não é mais Owen falando, estou pensando aqui, quando ele ressuscita, a morte fica sepultada para sempre. E não há mais nenhuma ameaça de morte para este que, segundo o autor aos Hebreus, é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, possuidor de uma vida indestrutível. E então, por causa da sua morte e ressurreição, nós temos esperança de deleite com Deus para sempre. É isso que nós iremos fazer aqui, irmãos. Nós iremos celebrar a morte do nosso Salvador. Para os de fora isso é estranho, tá? Celebrar a morte. Nós iremos celebrar a morte do nosso Senhor e Salvador. Porque por meio da morte dele, nós recebemos vida. Por meio da sua ressurreição, nós podemos fazer isso aqui, comer e beber, na confiança que realmente a morte foi vencida. E nós iremos fazer isso na expectativa do seu retorno. Eu já quero então preparar você que vai participar da ceia. Celebre a morte de Jesus Cristo. A morte que trouxe salvação para a sua vida. A morte que trouxe esperança. A morte que colocou a morte numa sinuca de bico. Não tem o que fazer. Porque se vier para o nosso lado, a gente ganha. Porque a gente está ganhando o céu. Se não nos levar, mas levar algum de nós, essa morte desagradável, ela vai nos encher de sabedoria para vivermos uma vida ainda mais firme no Senhor, esperando o dia em que seremos, ou no qual seremos chamados também. Se você faz parte da Igreja de Cristo, se você está seguro com a morte de Cristo e ressurreição dele, se você é um salvo em Cristo Jesus, está em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor e com os irmãos, você vai poder participar. Essa mesa é do Senhor, e do Senhor para você, Ele está ofertando isso. Nós iremos participar do pão e do cálice. Nós iremos cantar um hino muito conhecido, Rude Cruz. Iremos celebrar
a morte de Jesus Cristo, eu vou descer. Os oficiais, presbíteros e diáconos já podem vir. Eu vou já distribuir para os irmãos os elementos, e à medida que a gente vai cantando, os irmãos vão recebendo, tá bom? Eu vou descer e os irmãos podem vir, presbíteros e diáconos. Eu sei que na cruz deste dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será.
um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A coroa Jesus me dará. A coroa Jesus me dará. Você ama a mensagem da cruz? Fique de pé, por favor. Você já sabe que o que você tem em mãos é o pão que representa o corpo de Cristo, e o cálice da nova aliança, e o sangue dele. Quando nós comemos e bebemos, nós estamos pregando também, de maneira dramática, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estamos comunicando a nossa salvação, a nossa esperança. Comunicamos no que cremos para o mundo. Penso que nessa hora, irmãos, o mundo espiritual fica como espectador total, né? E o Senhor se agradando de nós, porque fazemos parte da nova aliança. Você é amado por Deus, entendeu? Você, minha irmã, é amada por Deus. O amor de Cristo Jesus transborda do nosso meio. Se você recebeu graça e misericórdia, você está cheio de amor. Amor do Senhor, amor salvador. Não deixe o inimigo acusar você. Não deixe Satanás chegar na sua mente agora e criar histórias, narrativas. Não. Você foi comprada pelo sangue. Você foi justificado pela fé. Você tem um Salvador. Você tem o Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, coma do pão. Aqui o pacto, irmãos. O Senhor fez um pacto de sangue. Sua vida foi esvaziada. O sangue foi derramado. Ele foi sepultado, mas a morte não tinha o direito sobre ele. Ao terceiro dia ele ressuscita. Envergonha a morte. Vence ela definitivamente. Cristo ressurreto aparece. No Novo Testamento nós temos várias testemunhas. E esse Cristo, ele volta para o Pai e faz uma promessa: eu vou voltar. E o apóstolo Paulo manda que a gente coma do pão e beba do cálice na expectativa do retorno de Cristo.
da vinda de Cristo. Até que Ele venha. Nós fazemos isso até que Ele venha. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Beba do cálice. Nada se compara a isso, Senhor. A essa experiência que temos com esse favor imerecido da Tua parte. Que salvação absurda. Que salvação grandiosa. Há milhares de igrejas, de irmãos reunidos, louvando o Teu nome, cantando a mensagem da cruz. O planeta Terra, habitado pelos homens, está tomado de pessoas que foram alcançadas pelo sangue, alcançadas pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, que destrói o mal e que nos faz a promessa de que esse mal definitivamente se acabará no seu próprio mundo, pois Ele irá voltar. Senhor, como é maravilhoso estar face a face contigo, estar com os meus irmãos aqui, desfrutando da presença do Teu Santo Espírito, desfrutando dessa comunhão, desfrutando, Senhor, dessa riqueza espiritual incomparável. Obrigado pelo Teu povo, por fazermos parte dele. Nós Te agradecemos, Senhor. Continue nos abençoando, continue derramando graça sobre nós, continue nos livrando do maligno, continue, Senhor, protegendo a nossa vida, preservando a nossa salvação, nos fazendo perseverar dia após dia, até o dia, o grande dia. Nós descansamos em Ti, confiamos em Ti, repousamos o nosso coração inquieto em Ti. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Os irmãos podem sentar só um minuto para que eu possa passar alguns avisos.